Pois é, pessoal, a crise da Alemanha está instaurada. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês toda essa situação da demissão do técnico Hansi Flick. Pela primeira vez na história da seleção da Alemanha, um técnico é demitido do cargo no meio de um projeto. A Alemanha demite Hansi Flick a 9 meses da Eurocopa que será disputada na Alemanha. A Alemanha, por ser sede, não disputa eliminatórias, já se classifica automaticamente como um país sede. Mas a Alemanha, nos últimos tempos, tem dado muitos problemas. Problemas de um futebol muito ruim, rendimento muito abaixo, problemas defensivos crônicos que o Hansi Flick não conseguiu resolver. E no resultado foi a demissão do treinador no último domingo, depois da goleada do Japão para cima da Alemanha por 4-1, jogando na Alemanha, e pela segunda vez seguida a Alemanha perde do Japão, lembrando que perdeu de virada na Copa do Mundo por 2-1 na estreia da Alemanha na Copa do Catar, na Copa que o Hansi Flick assumiu a seleção num grande projeto e a Alemanha ficou pelo caminho, né? Foram 25 jogos, gente, Hansi Flick no comando da seleção da Alemanha. Foi o técnico que ficou menos tempo na seleção da Alemanha em toda a história. Isso que a gente vai falar de Helmut Schön, Seth Herberger, Franz Beckenbauer, Barry Watts, outros grandes nomes, Jupp Derval, campeão europeu nos anos 80 com a Alemanha. Então é uma situação bastante complicada para a Alemanha, que vive uma das suas maiores crises, se eu não me engano, desde a época da Euro 2004, quando a Alemanha também cai na primeira fase da Eurocopa. Naquela ocasião, Rudi Völler, que era o técnico, que hoje é o interino da seleção da Alemanha, por incrível que pareça, ele vai assumir como interino da Alemanha após a demissão do Hansi Flick. E a situação é complicada, porque em 2004 também era uma seleção de entre safra, uma seleção envelhecida, com jovens talentos, que depois virou a seleção do Klinsmann, né? Na Copa de 2006, que surgiu nomes como Podolski, até mesmo Schweinsteiger, Philipp Lahm, e entre outros jogadores importantes naquela época. Agora a Alemanha com uma entre safra, mas com jogadores bastante capacitados, né? Musiala é o único aí importante desse time fora por lesão, um talento nato, Musiala, mas tem o Wirtz também, que é um excelente jogador, Havertz, né? Jogador bem cotado no Arsenal e que agora mudou de clube e espera trilhar um bom caminho. Mas é uma Alemanha que mescla juventude com experiência, mas que com o Hansi Flick acabou não virando. Foram 25 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Foram 60 gols marcados, 30 sofridos, 57% de aproveitamento. Foram 9 técnicos que a Alemanha teve em toda a sua história, né? Então o Hansi Flick ele fica marcado por ser um treinador que, primeiro, demitido do cargo no meio de um projeto, coisa rara de acontecer na Alemanha, mesmo em épocas que a Alemanha não tinha seleções fortes, né? E isso foi muito poucas vezes ao longo da história. A Alemanha sempre foi dominante, né? A média, para você ter uma ideia, dos 9 técnicos que passaram pela Alemanha, teve média de 2.800 dias no comando, somando as passagens de todos eles, né? Desde lá de trás do Helmut, do Sepp Herberger, estrategista alemão campeão da Copa do Mundo em 1954, passando por Helmut Schön e assim por diante. O Hansi Flick ficou ali 700 e poucos dias no cargo, né? Ele que assumiu no lugar do Joachim Löw, que ficou no comando da Alemanha depois da Alemanha ter ficado em terceiro lugar na Copa de 2006, e desde então ele ficou até a última Eurocopa, né? E aí precisou ali de uma mudança. O Hansi Flick era o cara perfeito, porque ele foi auxiliar técnico Joachim Löw por muito tempo na seleção da Alemanha, e foi técnico do Bayern de Munique, e foi campeão europeu com o Bayern de Munique, campeão de Bundesliga, ou seja, ele treinou, ele foi auxiliar numa seleção alemã por muito tempo, treinou o Bayern de Munique de forma vitoriosa, e o Bayern de Munique é a base da seleção da Alemanha. Isso é fato e todo mundo sabe disso, isso acontece há muito tempo.
e isso foi o que? Minando, né, o trabalho dele, porque ele não conseguiu fazer o trabalho dele fluir na Alemanha, né? Todo mundo sabia que seria o técnico ideal, porque auxiliar na Alemanha por muito tempo e passou por grandes campanhas, inclusive o título mundial em 2014. Depois ele vai para o Bayern de Munique e ganha uma Champions League recente, inclusive, né? A Champions League que o Bayern ganha do PSG. Então, gente, a gente está falando do técnico que seria o nome ideal no cargo, mas na prática deu tudo errado. Tudo errado. A Alemanha não conseguiu ainda se. Com o Hansi Flick, não conseguiu, vamos dizer assim, é, trabalhar bem o seu sistema defensivo, onde é o ponto mais crucial do time, né? Tem Rudiger, tem Sule, mas diferentemente da zaga da Alemanha com Hummels e Boateng, que ficaram longos tempos, longos campeonatos, longas disputas internacionais ali à frente da seleção da Alemanha como titulares, e a Alemanha sofre muito com isso, né? Principalmente nessa parte defensiva e os erros, né? O Ter Stegen, por exemplo, no jogo contra o Japão, ele foi eleito o principal nome do time da Alemanha porque evitou uma goleada até maior diante do Japão. O Ter Stegen, que é um goleiro já experiente, claro que assumiu o posto de titularidade na Alemanha por conta da ausência do Neuer, que dificilmente volta para a seleção da Alemanha porque ainda se encontra lesionado e nem está ainda recuperado, né? Para voltar a jogar, ele está na reta final aí de recuperar da lesão que ele teve uma fratura na perna esquiando após a Copa do Mundo, né? Mas a grande realidade é que o Hansi Flick ele vem de um trabalho que na Copa do Mundo já deixou ele numa situação bastante delicada. Todo mundo esperava até uma possível demissão dele ali, eliminado na primeira fase. Deram uma sobrevida a ele, deram mais um voto de confiança num projeto para a Euro, que vai ser na Alemanha. E na verdade ele só ganhou o primeiro jogo contra o Peru, o primeiro amistoso por 2-0. E desde então foram derrotas muito dolorosas. 4 derrotas para Bélgica, Colômbia e Japão, um empate com a Ucrânia e complicado. Situação muito complicada. Bélgica, Colômbia, Japão, Polônia, derrotas para seleções que são ali, claro, a Bélgica primeiro escalão, mas as demais são segundo até terceiro escalão, podemos classificar assim, e o empate com a Ucrânia, que também é uma seleção que também é colocada como seleção de segundo escalão. A gente pode falar também que recentemente, aí no final de semana, a Ucrânia empatou com a Inglaterra nas eliminatórias para a Euro, mas complica, né? A Alemanha ela vive um problema porque faz só amistosos, não disputa eliminatória, não disputa nada no momento, a não ser esses amistosos pontuais para manter o time em, em constante atividade, né? Constante que eu digo ali, esses amistosos mês a mês ali até a disputa da Euro, mas a Alemanha coloca-se uma dúvida enorme, né? Porque o trabalho do Hansi Flick não deu certo, traz o Rudi Völler para ser um técnico tampão e ele já não treina um time há muito tempo, ele já treinou a seleção da Alemanha ali entre 2000 e 2004, né? A gente sabe muito bem disso. Vice-campeão mundial em 2002, né? Perdendo para o Brasil a final da Copa do Mundo na Coreia do Sul e no Japão. Depois vem de uma campanha horrível na Eurocopa de 2004 em Portugal. E aí ele vai trabalhar como dirigente, foi dirigente do Leverkusen por muito tempo, né? E hoje ele é um dos caras ali da comissão técnica do corpo diretivo da seleção alemã, ao lado do Sandro Wagner, ex-atacante do Bayern, que também comanda o time sub-20. Então é uma Alemanha que precisa de um chacoalho, precisa de melhoras, precisa mostrar um futebol melhor, e isso a gente não vê há muito tempo, né? Porque são sucessivas situações de eliminação, né? Eliminado nas oitavas na Eurocopa passada para a Inglaterra. Vem de 2 eliminações na fase de grupos na Copa do Mundo. A última Copa do Mundo foi o título em 14. Então a Alemanha, claro, entre safra, envelhecimento de peças importantes, mas o trabalho ainda não foi assim findado de uma forma
positiva. Vamos ver como que vai ser a procura do novo técnico. Na imprensa alemã estão falando de Julian Nagelsmann, o jovem técnico que treinou o Bayern de Munique, que foi demitido de uma forma polêmica na temporada passada. Nagelsmann está sem clube e seria o treinador mais cotado a assumir a seleção da Alemanha nesse momento. Para mim, o melhor nome é o treinador que pode extrair ao máximo desse grupo de jogadores, inclusive que conhece pela sua passagem no Bayern de Munique, mas que tem capacidade de reerguer a Alemanha nessa reta final de preparação para a Eurocopa. Estamos a 9 meses da Eurocopa, a Alemanha joga em casa, e a Alemanha tem que escapar de um novo mexame, precisa novamente trabalhar o seu time para voltar a disputar grandes títulos, coisa que não acontece há muito tempo. Com o Nagelsmann surge uma esperança de um técnico que consegue ao mesmo tempo extrair essa jovem base com a experiência e fazer o time fluir, né? De uma forma uniforme que consiga resultados. A Alemanha precisa de resultados, não consegue resultados nem em amistosos. Isso é um cenário preocupante que acarretou na demissão do Hansi Flick, que ficou aí 5 jogos, né? 5 jogos amistosos, né? Sem vencer, fato que é muito complicado, né? E aí não tem muito o que a gente fazer, né? O que acontece agora, né? A Alemanha, ela vem de uma situação bem complicada, né? Se a gente olhar nos últimos jogos, né, que o Hansi Flick, na verdade, o começo dele foi muito promissor, porque ele ganhou da Itália, né, por 5-2, o único jogo grande, né? Depois teve vitórias contra Oman, teve uma vitória contra o Peru e teve a vitória na Copa com a Costa Rica, né? O trabalho dele iniciou muito bem, com 8 vitórias seguidas lá atrás, né? A gente não pode esquecer disso, mas na Copa do Mundo, ali que começou a desandar e a situação não caminhou bem. Ali foi meio que uma situação em que, poxa vida, alguma coisa precisamos fazer aqui. Ele apostou em jogadores ainda importantes, experiência de Gundogan, experiência do Kimmich, né? Do Rudiger também, do Ter Stegen, mas a Alemanha precisa ser um time mais coletivo, precisa ser um time bastante seguro defensivamente, porque hoje o futebol mudou, né? Hoje, por exemplo, não é mais fácil a gente fazer grandes jogos, né? A Alemanha conseguir fazer grandes jogos com seleções até menores, né? Porque impõe dificuldades mesmo, porque hoje é uma nova dinâmica do futebol mundial. Mas é uma situação bastante complicada. O Hansi Flick, depois de 738 dias, pela primeira vez na história da seleção alemã, um técnico é demitido pela direção. Complicado, novos tempos, mas precisa rapidamente de uma reação. E você, o que você acha, pessoal, sobre essa situação da Alemanha, essa crise? Todo mundo fala que é a zica do Brasil perante a questão que aconteceu em 14 com 7-1. Mas qual a sua opinião sobre a situação da Alemanha? O que falta para a seleção alemã melhorar? O Julian Nagelsmann é um bom nome para a seleção da Alemanha conseguir dar um up nesses 9 meses que faltam para a Eurocopa, para a Alemanha fazer uma boa campanha na Eurocopa? Deixa seu comentário, ative as notificações, o sininho muito importante, e não se esqueça do nosso like. O like é muito importante para que esse vídeo espalhe pela comunidade do YouTube e a gente aumenta cada vez mais aqui as nossas interações e a participação de vocês nos comentários. Valeu? Eu fico por aqui com essa situação da Alemanha. Volto na próxima com outro vídeo. E tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau.